Olá a todos. Hoje nós vamos continuar aqui a série 10 Mandamentos, parte 2, mandamento 2, certo? Qual que é o primeiro mandamento? Não ter outros deuses perante o Criador. É só ele vem em primeiro lugar. Bom, e agora a gente vai para o segundo mandamento. Enquanto que o primeiro mandamento coloca foco na nossa lealdade ao Criador, Yahweh Tsevaot, e requer que nós o coloquemos primeiro em todos os aspectos de nossa vida, e mais ninguém é ele primeiro, o segundo mandamento coloca foco em adoração, e especificamente em adoração de objetos inanimados, ou seja, ídolos que podem ser feitos com as nossas próprias mãos. Ambos, o primeiro e segundo mandamento, caem na categoria de idolatria. Se você coloca algo na frente do Criador, outros deuses, pode ser qualquer coisa, você está fazendo uma idolatria, está indo contra o que? Colocar o Criador em primeiro lugar. O segundo mandamento também é essa categoria que vai classificar as pessoas como idólatras ou não. Tanto o primeiro como o segundo mandamento é dessa categoria. Quem descumpre esses dois mandamentos são o quê? Idólatras. Pois bem, vamos então começar com a primeira parte do segundo mandamento em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Vamos lá, primeira parte. Não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não fará imagens para ti, certo? Se nós paramos para analisar esta primeira cláusula do mandamento, veremos que aparentemente nenhum objeto físico pode ser feito, seja o que for, artístico, prático e etc. Considerando que essa parte do mandamento enfatiza que nenhuma imagem gravada pode ser feita, e o tipo de imagem não é especificado, então ela cobra uma grande variedade de itens. Não só representações de seres celestiais ou animais, e não só representações de seres celestiais, mas sim também animais, entre outras coisas, né? Plantas e etc. Mas, quando nós lemos o restante da frase, nós vemos que existem algumas especificações adicionais em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Então tá lá, não farás imagens, certo? Mas aí tem a continuação. Vamos ver a continuação. Não te encurvarás diante dessas imagens, nem as servirás. Não vai servir imagem. Porque eu, Yahweh, teu Elohim, sou Elohim zeloso, que viso a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então vamos lá. Nós não podemos servir a esses objetos. Agora, nós precisamos entender plenamente esse ponto antes de seguir, pois alguns irão pegar essa frase e irão adicionar requerimentos nela. O mandamento não nos proíbe de fazer objetos ou figuras do que pode ser encontrado nos céus, terra ou debaixo da terra. Ele apenas nos proíbe de fazer objetos para depois adorá-los e servi-los. E ainda pior, nos curvarmos diante desses objetos. Então é óbvio, você pode ter um álbum de fotos? É óbvio que você pode, isso são imagens, certo? Você pode ter um quadro? Óbvio que pode, não tem problema nenhum. Você pode fazer imagem? Pode. Porém, você não pode fazer nenhuma imagem para adorar. Então às vezes eu falo o seguinte, a gente não pode fazer imagem. É óbvio que eu estou tentando seguir o script inteiro aqui. Por exemplo, o pessoal vai lá e faz a imagem do Copérnico, certo? O cara que faz a imagem começa assim, mas não é para adorar. Estão fazendo essa estátua gigantesca na frente de um espaço, com anjos tocando a corneta, etc, tal, em volta do Copérnico, mas não é para adoração. Aqui ó, banana que não é para adoração, é para adoração sim. É diferente de você ter uma escultura de um passarinho num lugar lá que você nem dá bola. Que bonito passarinho, pronto, vai embora. Você pode fazer imagens, portanto, que não seja para adoração. Então o que acontece? Você ter um álbum de fotos, isso aí não é errado. Isso é imagem, mas você não está adorando a imagem. Percebe? A ideia não é a adoração. Você tem uma imagem, mas não é para adoração. Agora, muitas pessoas começam com essa história de que não é para adoração e começam a adorar a imagem. Quantas pessoas aí, você já não viu que tem imagens, o cara vai lá, sério, eu conheço pessoas que vão lá, tipo assim, o cara tem uma imagem, o cara tá comendo um pedaço de bolo, tem um pirizinho na frente da imagem e vai lá, vou deixar isso aqui pro santo. Vou colocar um pedaço de bolo aqui pro santo. Tipo assim, isso é de brincadeira. Aí o cara vai tomar café, sobra o final, esse aqui eu deixo sempre na xícara por causa do santo.
É óbvio que as pessoas estão fazendo idolatria. Ah, mas o cara vai lá, tem uma imagem, tá lá de joelhos na frente da imagem. Pessoal, tipo assim, fazer imagem, a questão não é a imagem, é a idolatria por trás da imagem, certo? Então, pois bem, então você tem uma imagem lá, que você pode dizer que tem um significado, etc, tal. Ok, agora, o significado é o seguinte, sei lá, algo que você quer lembrar, ó, eu fui nesse lugar, então tirei essa foto, ó que bonito, fui lá, etc, tal. Não tem mal nenhum. Agora, você fazer idolatria para aquilo, ó, eu vou aqui fazer idolatria. Não, isso não, certo? Então, o primeiro mandamento é não terá outros deuses na frente do Criador. O segundo mandamento é não farás imagens para adoração. Você não vai adorar nada. Nada. Ah, mas essa imagem representa o Criador. Não, não representa. Ele falou, não é para adorar nenhuma imagem. Ah, mas eu fiz uma imagem aqui, fiz um símbolo em letras, escreveu o nome do Criador, a gente vai colocar aqui isso pra gente adorar. Não é para adorar a imagem. Nenhuma imagem. Esquece imagem, ok? Você vai adorar o Criador. Não cria imagem. Porque se você faz uma imagem representando o Criador na boa intenção, vamos supor assim, e alguém vai lá e profana a imagem, ou pior, várias outras coisas, o cara começa a achar que a imagem é o Criador. Não pode, certo? O Criador, a gente vai conversar com Ele. Vai adorar Ele, que cria tudo, que cria a gente, que cria cada fio de barba, cada fio de cabelo, que criou tudo que a gente pode ver. Tudo isso aqui vem dele. A gente vai adorar Ele, a gente não vai adorar nenhuma imagem. Porque ele é maior do que qualquer coisa. Então não tem como representar ele, certo? Então, né, num limite. A ideia é, você não pode criar imagens, obviamente, para adoração. Obviamente. Pois bem. Continuando aqui. Se esse mandamento dissesse que não podemos fazer nenhum tipo de objeto, então as instruções que o Criador, Yahweh Tsevaot, deu a Moisés para fazer o tabernáculo, itens como a Arca da Aliança, violaria esse mandamento, pois a arca tem 2 mensageiros celestiais, anjos, esculpidos nela. E Yahweh não fala contra a sua própria palavra. Aqui então vamos pegar Shamote, Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Farás também, então, 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciário. Então tinha lá 2 querubins. Agora, o pessoal ia adorar os querubins? É óbvio que não, certo? Então ele estabeleceu itens para colocar até algumas imagens e tipo assim, não tem problema. Mas não é para adorar imagens, ok? Não é para adorar imagens. O segundo mandamento é para não fazer imagens para idolatria, para adoração. Pois bem, continuando aqui. Esse mandamento foi dado pois os israelitas caíam no hábito de adorarem objetos muito facilmente. Todo mundo já percebeu, né? Os caras saíram do Egito e foram lá adorar objetos. Tipo, os israelitas, eles gostavam de adorar objetos. Isso está errado. E essa é uma prática comum das nações pagãs. Como está aqui em Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, versículos 16 a 17. Ó, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, os seus ídolos de pau e pedra, de prata e ouro que havia entre elas. Ou seja, os israelitas passavam, eles estavam acostumados lá no Egito ver as pessoas idolatrando ídolos, e os israelitas queriam copiar as nações. Isso é errado, certo? Os israelitas viraram seus corações contra o Criador, Yahweh Tsevaot, por razões de adoração à idolatria. Eles queriam ser idólatras muitas vezes. Mas isso não começou do nada. Eles observavam as práticas das nações pagãs que estavam ao redor deles e as copiavam. E isso é uma coisa que nós fazemos até os dias de hoje, infelizmente. A gente quer copiar os pagãos. Isso é errado. Adoração não envolve apenas se curvar perante um ídolo. Pois nos dias modernos os ídolos foram atualizados. Não é como de antigamente, certo? Antigamente os ídolos eram só pau e pedra. Hoje em dia, o que acontece? O que as pessoas estão fazendo quando estão assistindo futebol, lá na frente da televisão? Estão fazendo idolatria com uma imagem corrida, né? Que é a imagem da televisão. A gente não deve idolatrar nada, absolutamente nada, a não ser o Criador. A gente deve amar o Criador. A gente não deve fazer idolatria com ídolos, certo? Nenhum ídolo. A adoração de ídolos nos dias de hoje envolve muito mais. E é uma condição do coração. E isso que eu quero colocar um destaque aqui. É uma condição do coração da pessoa, a idolatria. O coração, ele engana a gente. A mente pode enganar? Pode também. Mas o coração engana de outra forma. E a forma como o coração nos engana é com a idolatria. Então vamos lá.
A adoração de qualquer tipo de ídolo faz a pessoa voltar o seu coração contra Yahweh. E é isso que Yahushua se refere quando fala na história do tesouro, em Matitiahu, capítulo 6, versículo 19 a 21, que é esta aqui. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Ok? Os objetos por si mesmos, eles não são perigosos. Mas sim o valor que colocamos neles é que faz eles perigosos. Então alguém falou o seguinte: ah, Afonso, isso aqui significa, por exemplo, que a pessoa, ela vai lá, ela se considera rica ou é um cara rico, e aí ela vai começar a idolatrar riqueza, etc. Tal. Pessoal, presta atenção. Olha só, o cara pode ter um fusquinha velho. Se o cara idolatrar o fusquinha, ele pensa o seguinte: ah, eu sou rico, eu tenho esse fusquinha aqui. Porque para cada um a riqueza é de tamanho diferente, certo? A pessoa fala: ah, eu sou rico, tenho esse fusquinha aqui que eu trabalhei 30 anos para deixar esse fusca da hora aqui, etc. Tal. O cara tá idolatrando o fusquinha dele, percebe? Então assim, não é só questão de ser rico ou ser pobre. O pobre pode idolatrar coisas que ele tem, o rico pode idolatrar coisas que ele tem também. E isso é errado, as duas coisas são erradas, certo? Então continuando aqui. Na parábola do semeador, Yahushua usa a condição da terceira semeadura para representar a condição do coração do idólatra. Em Matitiahu, Mateus capítulo 13, versículo 3, capítulo 13, versículo 7, capítulo 13, versículo 18, capítulo 13, versículo 22, vou colocar aqui. A gente já leu essa parábola inteira, a gente já conversou sobre ela, então vou colocar segmentado aqui. Então vamos lá. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu para semear. A gente já falou sobre isso. E aí vai falar sobre as partes todas. E aí vai dizer assim: uma parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a planta. Certo? Portanto, atentai para o significado da parábola do semeador. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Certo? Ou seja, o que está tornando infrutífera a mensagem? É a idolatria da pessoa por algo. Ah, quantas pessoas aqui você conhece que não idolatram, por exemplo, a aposentadoria? Vamos supor, eu tenho grandes amigos muito inteligentes, etc, tal, que estão em determinados lugares, e eles falam o seguinte: ah, eu só posso fazer isso aqui depois que eu me aposentar. Por quê? Cada um idolatra uma coisa. Tudo que você coloca o seguinte: isso aqui é essencial para mim, aquilo é idolatria. Ah, esse fusquinha é essencial. Ah, esse fusquinha, o cara vai lá, ilustra o fusquinha, etc, tal. Ele é tão idólatra quanto o rico que está com a conta lá cheia de dinheiro, fala assim: ah, o que me mantém bem é esse dinheiro todo. Não, tudo você pode perder de uma hora para outra. Afinal de contas, se você perder o fôlego da vida, o Criador tirar ele de você, tudo desaparece. O dinheiro na conta desaparece, o seu carro, tudo, porque você não vai estar mais aqui, certo? Então tudo está na mão do Criador. Então se você vai idolatrar uma coisa, isso aqui é o que me dá segurança, certo? Você está perdendo. Então vamos lá. Ah, Afonso, só uma observação. Isso significa, olha só, uma pergunta, vai aparecer aí nos comentários. Isso significa então que quem faz reserva de alimentos, estoque, é um idólatra da comida? Depende, pessoal. O que eu recomendo para todo mundo é assim: todo mundo já deveria ter feito estoque, agora eu não sei se dá tempo. Mas a pessoa ela não pode olhar para o estoque dela e falar o seguinte: nossa, como eu estou garantido aqui, esse monte de comida, estou garantido. Se acontecer um problema no mundo, estou garantido. Não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona. Quem garante a sua segurança é o Criador e mais ninguém, tá? Você pode sim fazer sua lição de casa, ter lá o seu estoque e tudo mais, positivo, mas você não pode idolatrar as coisas. A gente vai chegar no Rei Salomão e eu vou explicar algumas coisas para vocês. Vamos lá. As coisas desse mundo e os enganos que o sistema coloca em nossos caminhos nos bloqueiam de conhecer o Criador, Yahweh. Essas coisas criam uma condição do coração em nós que não dá bons frutos. E isso também é demonstrado no encontro com o homem rico em Matitiahu, Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22. Vamos lá. E eis que se aproximou um jovem,
E lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha a pergunta do jovem. O que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Bom, respondeu-lhe quem? O Messias. Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Uau! Não, Afonso, essa frase que o Messias falou está incorreta. A gente viu lá no outro lugar que diz que não precisa guardar mandamento nenhum. Ah, é? O que está escrito aqui que o Messias falou? Por que me perguntas como entrar para a vida eterna? Ó, guarda os mandamentos, é só isso. Ó. Um só é bom, mas se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. O que é essa série? 10 mandamentos. O que as pessoas vão falar? Um monte de gente. Não, isso foi abolido. Isso é judaizante. Então o Messias era judaizante, certo? É isso que vocês querem dizer? Eu não entendo o que essas pessoas querem dizer. Tipo assim, diz aqui, guarda os mandamentos. Quem disse? O Messias. Não foi Paulo, não foi o Ciclano, nem o Beltrano. Quem disse foi o Messias. A Bíblia é centralizada no Messias. O Messias disse o quê? Quer entrar para a vida? Guarde os mandamentos. Tudo bem, continuando aqui. Perguntou-lhe ele, quais mandamentos? Respondeu então o Messias, Yahushua. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe então Yahushua, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. E ele pensou, bom, o bem dele era muito importante, certo? Ou seja, o que aconteceu aqui? O jovem ali, ele estava fazendo tudo. O Messias percebeu que o jovem tinha um problema. O jovem tinha idolatria com a riqueza. Ele achava, eu posso fazer tudo porque eu sou rico. O Messias fala, ok. Ele percebe que nesse jovem tinha esse problema. Ele não falou isso aqui, vende tudo e vem atrás de mim para todas as pessoas que ele encontrou. Ele falou para o jovem rico especificamente. Esse jovem tinha idolatria ao dinheiro. O que ele fala? Ó, se livra do seu ídolo e vem atrás de mim. Certo? E o jovem olhou triste e falou, não, esse ídolo é muito grande, eu não posso, é tão importante, não posso. Não é isso? Pois bem, continuando aqui. Alguns pontos devem ser destacados nesse encontro. A riqueza em si não é o problema. As pessoas pegam esse trecho do jovem rico para falar que a riqueza é um problema. A riqueza em si não é o problema. Se a riqueza não consumir o coração da pessoa rica, certo? A pessoa é rica, mas a riqueza não consome o coração dela. Então não tem problema nenhum. O problema é, olha só, quando a pessoa rica é consumida pela idolatria ao dinheiro. O próprio rei Salomão, ele era tão rico que não tinha comparação nenhuma. Vamos pegar aqui em 1 Melaquim, Reis, capítulo 10, versículo 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Pois bem, mas, olha só, as riquezas do rei Salomão não contaram entre as coisas que fizeram ele voltar o seu coração contra o Criador. Não foi a riqueza dele. Ele ficou rico e ele ficou snob, e aí resolveu virar as costas contra o Criador. Não foi isso não. Não foi isso não. Não foi a riqueza do rei Salomão que fez ele pecar. Todo mundo sabe disso. Tá aqui, ó. 1 Melaquim, Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Vamos ler. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Criador dissera aos filhos de Israel, não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir de seus deuses. O Criador já tinha avisado lá atrás. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. E suas mulheres lhe perverteram o coração, pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com Yahuwah, seu Elohim, como fora o de Davi, seu pai. Então vamos lá, o que perverteu o coração do rei Salomão? Foi a riqueza dele? Foram as mulheres dele,
certo? As mulheres que o Criador já tinha falado, ó, não tenha contato com esses povos. E o rei Salomão não só teve, como foi lá e buscou mulheres lá para ele, entendeu? Então, o que perverteu o coração do rei Salomão? Foi o dinheiro? Não, foram as mulheres, nesse caso aqui, né, de povos pagãos. Bom, então, novamente, a adoração de ídolos se torna uma condição do coração. Ela é uma condição do coração. O rei Salomão não caiu, o coração dele não caiu na questão da riqueza. Falou, não, isso aqui não é nada. O Criador, ele tem tudo. Isso aqui é o que ele me deu, certo? Então, isso aqui não importa, certo? Isso aqui é do Criador, porque o mundo inteiro é do Criador. Tudo, certo? Cada fio de barba é do Criador, cada fio de cabelo é do Criador, o óculos, tudo é do Criador. Tudo é dele. Ele não caiu nessa, certo? Agora, mas a idolatria é uma questão do coração. O seu coração não caiu nessa, ele não conseguiu te convencer que o dinheiro, você é bom por causa do dinheiro, não conseguiu. Mas aí, de repente, veio, no caso do rei Salomão, as mulheres que vinham de outras nações e pronto, conseguiram fazer o que o dinheiro não conseguiu fazer. Então, ó, uma vez que o coração está com adoração e desejos e procurando por essas coisas, é isso de fato que toma o lugar de Yahweh. E essa é uma verdade para qualquer item que você se apegue. Pode ser carro, pode ser casas, pode ser brinquedos, dispositivos eletrônicos, terras, riquezas e todas as coisas que se pode ter posse nesse mundo. Então, uma foi lá, a mulher perverteu o coração dele, outro é o carro, o cara fica lá adorando o carro, o cara fica rezando pelo carro, lá passando paninho no carro, etc. Tal. Cada um tem seu ponto fraco, ok? Cada um tem seu ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco, certo? Você tem, eu também tenho. Sabe qual é o meu ponto fraco? Meu ponto fraco foi, eu tinha um jardim que eu tinha feito assim, a gente sempre pensa assim, esse jardim é tão bonito, etc, tal, olha só quantas plantinhas crescendo, dando tomate, tava dando couve, tava dando cebolinha, tudo bonito. E eu pensava assim, se um dia tiver problema, eu tenho aqui tudo no meu jardinzinho aqui. O jardinzinho não era muito grande, mas era um jardinzinho bem arrumadinho, etc. Tal. E de certa forma, sendo sincero, aquilo ali era uma idolatria, certo? Eu pensava o seguinte, lembre-se, tudo que você pensa o seguinte, eu estou garantido por causa disso, é idolatria. Tudo que você fala assim, eu gosto muito disso, é idolatria. Ok? Tudo é o Criador. Tudo, quem faz crescer a planta é o Criador. Quem te garante a sua alimentação é o Criador. Tudo é o Criador. Então, naquele momento, eu penso que aquilo ali, de certa forma, assim, fazendo uma reflexão, todo mundo é idólatra alguma coisa. Eu pensei assim, eu não sabia que aquilo era uma idolatria, eu gostava, certo? E aí veio um furacão e destruiu o meu jardim, certo? Caiu uma caixa d'água, arrastou, assim, quebrou todas as madeiras que tinham segurando as plantinhas, tal, destruiu. E aí eu fiquei assim, uns 8 meses sem conseguir plantar nada. Eu chegava no meu jardim assim, só crescendo mato, assim, eu não vou trabalhar nisso de novo. Destruiu tudo, pô. Destruiu tudo. E assim, e aí uma vez eu até tentei arrumar as madeiras, estão tudo quebradas as madeiras. Eu desisti, fiquei muito tempo assim, bem desgostoso com o jardim. Falei, não vou plantar mais nada, né? Então o que acontece? Aí eu tava aqui refletindo sobre, todo mundo tem algum pecado do coração. E eu pensei assim, eu acho que meu pecado naquele momento foi idolatria com o jardim, certo? E o Criador, ele me mandou uma mensagem, tipo assim, não idolatra as coisas, ok? Tipo assim, ele resolveu meu problema, tá? Eu fiquei triste, mas a verdade é, ele manda, ele tem poder, ele faz tudo, ele te sustenta. Se você acha que a garantia do seu futuro é aposentadoria, eu posso te contar. Tinha um colega meu também, eu vou fazer as coisas quando me aposentar, etc, tal, blá, blá. Sem brincadeira, alguns meses antes do cara se aposentar, o cara morreu. A aposentadoria não ajudou ele, percebe? Morreu. Então assim, tudo que a gente idolatra não é positivo. Não é positivo. Não ponha confiança em nenhuma imagem, e não é só isso. Naquela época era imagem, hoje em dia tem a televisão, tem jogador de futebol, mas esse jogador é maravilhoso, ou essa atriz aqui é muito boa. Ok? Tudo lixo. Tudo que você idolatra é lixo. Joga fora, ok? Joga fora. É só o Criador. Não existe nenhuma verdade nesse mundo a não ser o Criador. Ponto. Algumas pessoas falam o seguinte, você fala tudo certo, mas essa parte aí você não questiona a Bíblia, etc. tal. Eu questionei a Bíblia já. Sim, senhor, já questionei bastante, ok? Só que eu entendi uma coisa.
Tem coisas aqui da Bíblia que você só entende com o passar do tempo. E essas coisas que você entende, talvez você não consiga explicar exatamente. Tem muitas coisas que eu já vivi que eu percebi que aqui está a verdade, ok? Mas muitas coisas dessas que eu já vivi, eu não consigo te explicar. Eu não consigo explicar exatamente. Então tem que haver uma confiança de que, olha, sim, eu te garanto, isso aqui é a verdade. Você pode fazer que nem eu, pode apanhar bastante, descobrir, ou você pode simplesmente falar, ok, certo? Então assim, não é por simplesmente, o cara é bitolado, etc. Não, eu consegui entender exatamente que isso aqui, só aqui tem a verdade, e é isso que eu passo para meus filhos. E meus filhos têm uma relação, por exemplo, de confiança. Ok, papai está falando, então, assim, papai, porque ele vai mentir? Não vai. Então, ele está falando a verdade, certo? Tem uma relação de confiança. É isso que você faz de uma geração para outra, quando você ensina pelo exemplo, né? Então, tem um monte de pessoas, mas Afonso, por que você não questiona? Porque eu não preciso mais, ok? E meus filhos não precisam questionar, porque eu já questionei e eu posso explicar para eles isso. Eu já questionei, tipo assim, não faça isso, tá? Faz o que é certo. Certo? Que é certo o que está nesse livro aqui. Não cometa idolatria nem nada desse tipo. Continuando aqui. Então, tudo nesse mundo pode virar um ídolo. O seu videogame PlayStation 215 mil, ou o seu iPhone número 215, não importa. Ou o seu celular chinês de 10 mil reais, não quero saber. Tudo isso pode ser a sua imagem. Quando fala não idolatrar imagens, é não idolatrar nada. Nada. Não é só você fazer uma pintura e ficar lá se prostrando na frente dela, ou uma escultura. É você não adorar nada. Nada a não ser o Criador. Ok? Então uma imagem em si não tem problema. O problema é quando o seu coração te corrompe por causa daquela imagem. Pessoal, de novo, vou fazer aqui um pedido para todo mundo. Tá? Vocês estão vendo uma imagem aqui, certo? Eu estou numa imagem conversando com vocês. Vocês não estão me vendo, vocês estão vendo uma imagem que foi gravada, certo? Pois bem, então o que acontece? Não idolatrem essa imagem, ok? Não idolatrem. Não faça eu passar vergonha no dia do meu julgamento, ok? Então, tipo assim, pega a Bíblia e fala o seguinte, a verdade está aqui. Você pode ter simpatia por mim, por eu estar falando coisas que você entende que são verdades, ok? Mas não faça idolatria de imagem nenhuma, certo? Você pode assistir um vídeo, portanto que você não idolatre ele. Você pode ter uma pintura, portanto que você não idolatre ela, certo? Quem a gente deve amar do fundo do coração é o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Mais nada, mais ninguém. Tipo assim, eu amo muito meus filhos, minha esposa, etc. Tal, mas antes eu amo o Criador, porque eu sei que sem o Criador eles não existiriam, eu não existiria também. Todo fôlego de vida de cada um vem dele, certo? Então ele está na frente de todos. Qualquer coisa que se coloque na frente do Criador é idolatria. Continuando aqui. Nós precisamos estar preparados para desistir e ir quando ele diz vá. Ele diz vá, você vai. E no caso do dinheiro, que é o que nos permite comprar e acumular essas coisas, se alguém permite que o dinheiro consuma, então ele se tornará servo do dinheiro. E o Criador, Yahweh, não pode ser servido assim. Como diz em Matitiahu, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Yahweh e as riquezas. Ou seja, não, quem garante o seu sustento é o seu dinheiro. Pá, errado. Quem garante o seu sustento é o Criador e ele manda o seu dinheiro. Mas ele não mandou esse mês. Aí não mandou esse mês para você aprender alguma coisa. Você tem que aprender. Alguma coisa tem errado aí. Estou falando aqui para vocês, estou sendo sincero do fundo do coração. Se, no meu caso, eu penso assim, eu não sou idólatra com nada. Eu paro para pensar o seguinte, realmente naquele momento eu acho que eu estava idolatrando meu jardim. E aí o meu jardim foi destruído. Cá entre nós. Ele mandou algo para que eu pudesse ver um erro meu, certo? Eu tenho um erro, todo mundo tem erro, certo? Então, se veio alguma coisa para te chacoalhar, para e presta atenção. Qual é o meu erro? Só que tem um probleminha. Se você não estuda a Bíblia e você não sabe o que tem aqui dentro, como é que você vai identificar o seu erro se você não sabe o que ele quer de você? É um problema, certo? Então vamos lá, continuando aqui.
Ninguém pode servir então a dois senhores, certo? Se a pessoa pensa que a riqueza dela manda, eu faço isso, mas é porque eu preciso ganhar mais dinheiro, o dinheiro sabe o que é, ele que dá comida para mim. Não, não é ele, ok? Como diz aqui, se o Criador diz, vá, o que você faz? Você vai. Ele disse para Abraão, vá, o que Abraão fez? Pega a mala e vai. Tipo assim, ele pediu algo, te indicou algo, tipo assim, o que você tem que fazer? Vamos lá, continuando aqui. E quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais possessões elas acumularão para si. Isso é fato, certo? Ela vai poder comprar o PlayStation dela para idolatrar, ela vai poder comprar uma televisão grande para idolatrar jogador, ela vai poder comprar coisas. Então quanto mais dinheiro você tem, é óbvio que você vai ter mais posse. Quanto mais posse você tem, mais possibilidades de idolatria, certo? E no encontro com o jovem rico, nos foi dito que ele foi embora triste porque tinha grandes posses. E é aí que pode ocorrer o problema para todos aqueles que possuem grandes posses. As suas posses tornam-se as suas muletas, as suas deidades. Então vamos lá, você pode e deve, no meu ponto de vista, ter um estoque, por exemplo, de alimento, mas você não deve, de forma alguma, acreditar que aquele estoque é a sua salvação. Você não pode acreditar que, tipo assim, agora eu vou ter comida porque eu tenho estoque. Aí um dia alguém entra na sua casa e rouba o seu estoque. E aí, como é que funciona? Só o Criador pode te dar segurança. Só o Criador pode dar segurança para o estoque de alimento que ele te mandou, certo? Portanto, que você encare que aquele estoque de alimento foi o Criador que te mandou, foi um estoque de alimento que é um presente dele para você. Aí não tem problema, portanto que sempre ele esteja na frente, certo? O segundo mandamento é sobre idolatria. Quando diz não farás imagens para adorar, você não deve adorar nada. Não é só uma imagem assim, tem um bezerro de ouro ali. Não, certo? Isso aí é errado, você idolatrar qualquer coisa, mas vai muito além. Hoje em dia tem televisão, que é imagem, tem o YouTube, que é imagem, tem um monte de imagens, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Agora, o mais impactante é que você não precisa ser rico para adorar o dinheiro ou posses. Você não precisa ser rico. As coisas desse mundo irão te levar a adorar o dinheiro e as posses. E Matitiarro nos diz como nos precavermos disso. Então vamos lá, Matitiarro, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Então vamos lá, de novo, pegar esse exemplo aqui. Você não deve pensar o seguinte, não é porque você tem dinheiro ou você tem comida que aquilo é uma garantia de que você vai estar bem. Porque o mais importante é a sua vida. Se o Criador decidiu tirar a sua vida, tipo assim, você pode ter um galpão de comida guardado, você pode ter um cofre do tio Patinhas de dinheiro, tipo assim, não adiantou nada, você morreu, certo? Então não adianta nada. Tudo tem que ser focado no Criador. Isso não quer dizer que você não possa ter. O que você não pode é adorar. Não significa que você não pode ter um quadro, você não pode adorar o quadro. Não significa que você não pode ter dinheiro, mas você não deve ser idólatra do dinheiro. Não significa que você não pode ter uma despensa cheia de comida. Significa que você não pode pôr a sua confiança naquela despensa. Você tem que sempre pôr o Criador em primeiro lugar, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Isso nos ensina a confiar no Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsebaot, e não em posses ou dinheiro. Em Mishle, Provérbios, capítulo 11, versículo 28, de fato, vamos lá, em dinheiro, só um minutinho, vamos ler aqui primeiro o Mishle 11, 28. Quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então, assim, quantas pessoas não colocam toda a sua certeza no seu dinheiro, no seu estoque, ou no seu quê, vai se decepcionar, ok? Alguém vai falar o seguinte, eu coloco a minha certeza na minha inteligência. Você está de brincadeira? Você pode perder toda a sua inteligência assim, ó, tchim, com o Alzheimer ou qualquer outra coisa. O Criador pode tirar tudo de você para você aprender se você quiser. Ou você aprende sem apanhar. Você pode aprender tomando uma surra, ou você pode aprender porque você deseja aprender do fundo do coração. Porque você deseja servir o Criador. Certo? Continuando aqui. De fato, aqui mostra
um grande perigo de perseguir riqueza. Então a gente vai pegar Michelet, Provérbios 28, versículo 20, e Michelet, Provérbios 23, versículo 4. Vamos lá. O homem fiel gozará de abundantes bênçãos. Bênção. Bênção. Nota isso aí, rapidinho. Bênção. O homem fiel ao Criador gozará de abundantes bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. O que significa? Vamos lá. O homem fiel receberá bênção. E o que não é fiel, ele só quer enriquecer, etc., tal, vai receber o que exatamente? Vamos lá, mais um aqui, ó. Provérbios 23, versículo 4. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tenha bom senso. Se você for pegar esse versículo aqui no hebraico, está aqui embaixo. Não está escrito exatamente isso. Não está escrito assim, não chegue à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Isso foi uma forma de tentar explicar o provérbio. Diz assim, ó. Não trabalhe para ser rico. Não trabalhe para ser rico. Certo? Tenha consideração a isso. Não trabalhe para ser rico. O que isso significa? Vamos lá. Você trabalha pelo quê? Você trabalha para conquistar o seu alimento, etc. Tal. A riqueza, você trabalha pela riqueza? A riqueza, ela vem de uma bênção. Ok? Ela vem de uma bênção. As pessoas aprendem na escola algo que tipo assim, é uma loucura, né? Funciona mais ou menos assim. As pessoas pensam assim. Se eu seguir todas as regras, se eu aceitar tudo que está escrito nesses livros, se eu for obediente a tudo que está escrito nesses livros, e não neste aqui, as pessoas pensam, se a pessoa fizer tudo isso e ela trabalhar duro, ela vai ficar rica. Aí o cara vai lá, segue todas as regras, aprende exatamente o que está nos livros, trabalha duro dia e noite e continua sem dinheiro, nunca, nunca, nunca. Ou a pessoa vai lá, consegue entrar no mercado aí pagando umas propinas, etc, tal, e aí consegue ganhar um recurso. E aí o que acontece? A pessoa se apressa para enriquecer e acaba o quê? Recebendo uma punição. Não ficará, né, sem a punição. Certo? Então assim, o que está escrito aqui? Ó, não trabalhe para enriquecer. O seu trabalho é para você conquistar o seu alimento. Pessoas que são muito ricas falam o seguinte, vai lá e você trabalha duro e você vai conquistar o seu dinheiro. Mas você olha elas e fala o seguinte, mas esse cara aí tá dando entrevista ali, tá dando não sei o que, dando de avião pra cá e pra lá. Cadê ele colocando a mão na massa? Ele não tá trabalhando. Então pera um pouquinho, ele não tá trabalhando, mas tá ganhando dinheiro? Como é que funciona isso? Será que alguém não tá contando uma certa verdade por aí, certo? A verdade é, você vai conquistar sua riqueza. Você pode conquistar sua riqueza como? Como é que você acha que você pode conquistar sua riqueza? Vamos lá, explica pra mim. Você vai trabalhar 18 horas por dia. E aí você vai conquistar sua riqueza. Você vai trabalhar 300 horas por dia. Que tal essa? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A riqueza, ela é dada. É uma moeda dada pelo Criador. Você não tem nem mérito por aquilo. Vamos lá, pessoal. Vamos acordar aqui. Você não tem mérito por nada. Você não tem mérito nem por estar assistindo esse vídeo. Certo? Nem eu tenho mérito por nada. Tudo isso aqui foi criado pelo Criador. Tudo. Ah, mas alguém colocou o cabo de fibra ótica, eu paguei. Quem criou tudo isso aí? Quem criou todos os minerais, tudo? E aí, como é que funciona? Não dá pra falar o seguinte, eu vou trabalhar full time, 1000 horas por dia, que não existe, pra ficar rico. Não é assim que funciona. Você tem duas formas. Ou você vai ser fiel e gozará de abundantes bênçãos, ou aí tem outras pessoas que vão lá e fazem acordo com o capeta, certo? São duas possibilidades, certo? A maioria faz acordo com o capeta, muitas vezes sem saber, por uma mixaria. E tem pessoas que fazem acordo com o capeta por muito dinheiro, é só isso a diferença. Agora, você pode, o quê? Ó, o homem fiel gozará de abundantes bênçãos. O que é uma bênção? Tem várias bênçãos. Tipo assim, o cara diz assim, eu não ganho 1 milhão. Ah, não ganhou 1 milhão? Mas o cara tá feliz porque tem um filho. O filho vale mais do que 1 milhão. Aí o cara vai lá, tem 2 filhos, vale mais do que 1 milhão, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Certo? O que é uma bênção? É um número na conta bancária?
Tipo assim, o Criador ele vai te mandar o que você precisa. Portanto, que você seja um homem fiel, né? um servo fiel, você gozará de bênção. Você tem que ser fiel, certo? Vamos lá. Em uma das cartas de Yohanan, João, nós lemos o seguinte, ó. Yohanan Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Você pode ler 1 João ou você pode ler Yohanan Aleph. Certo? Aleph é 1. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Onde tem que estar o seu amor? Adivinha? Tipo assim, vamos supor, você ama lá muito sua esposa ou seu marido. Seu marido só está vivo por causa do Criador, ok? Ele só existe por causa do Criador. Você só encontrou ele ou você encontrou a sua esposa por causa do Criador. Tá tudo na mão dele. Você só nasceu por causa do Criador. Você só está respirando porque ele criou o ar. Os seus filhos só estão respirando porque o Criador criou o ar. Tipo assim, tudo está na mão dele. Você tem que amar uma montanha linda que você viu ou você ama quem criou essa maravilha? É isso aí, esse é o pensamento. Vamos lá. Seguindo aqui, depois em Yohanan descreve o que está no mundo. Então, Yohanan Aleph, João, capítulo 2, versículo 16. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. A pessoa está lá no Instagram, eu nunca acessei Instagram, mas eu sei que as pessoas ficam tirando fotos e colocando no Instagram, olha como eu sou feliz, etc, olha só aqui rindo, olha aqui, etc, tal. Pessoal, eu já tenho idade suficiente para saber que eu tenho meus bons momentos de alegria, etc, tal, e ao mesmo tempo eu tenho meus desafios. Eu sei que o mundo é cheio de desafios. A maior parte das pessoas enfrentam mais desafios do que momentos assim, eu estou aqui e tal, etc, tal. Então o que acontece? As pessoas elas começam a criar estereótipos, modelos, etc, tal. A verdade é que todos nós temos desafios, certo? Pois bem, continuando aqui. A luxúria da carne e a luxúria dos olhos, isso tudo vem da onde? Vem da mente? Vem do coração. Nós vemos e nós queremos instantaneamente. Isso foi o que Israel fez quando eles olharam para as nações pagãs com seus belos ídolos de ouro e prata. Eles olharam e eles quiseram. Eles olharam que aquelas nações tinham reis e eles quiseram um rei, certo? Que não fosse o Criador. E é isso que nós fazemos hoje, quando nós invejamos aqueles ao nosso redor e desejamos seu estilo de vida. Nossa, jogador de futebol tem tanta coisa, eu queria ser igual a ele, etc. Tal. Será? Será que isso é bom? Isso é idolatria, certo? A gente não tem que querer nada dos outros. Nada, absolutamente nada. Deixa as pessoas lá. O que a gente tem que querer? A gente sempre tem que focar em adorar o Criador. Em olhar as coisas e entender que ele está por trás de tudo. Você teve um problema, adivinha quem está por trás disso? É o capeta, etc. Tal. Pera um pouquinho. Quem permite o capeta colocar o dedinho em você? Adivinha, lê lá em Jó, quem permitiu o capeta colocar o dedinho lá? Por que o Criador permite algo? Será que não tem lógica? Tem, né? Então, pois bem. Então, continuando aqui. E é isso, então, que nós fazemos hoje, então, quando invejamos as pessoas, ao estilo de vida das pessoas ao nosso redor. E isso é o que leva primariamente à idolatria. É algo que vem do coração. Vem a idolatria, vem do coração. E as pessoas pedem o que para você? Use o coração. Que? Sai fora. Continuando aqui, ó. Repetidamente, Israel foi advertida a não seguir os costumes das nações pagãs e adotar suas práticas. Aqui vemos um dos avisos em Devarim, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 29 a 32. Quando Yahweh, teu Elohim, exterminar de diante de ti as nações aonde estás entrando para possuir e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te para que não te enlaces para a seguir essas nações. Não faça a mesma coisa. Depois que elas forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos teus deuses, dizendo, de que modo serviam essas nações aos seus deuses? Não façam isso. Ele já estava avisando, certo?
Pois, do mesmo modo, também farei a ti. Ou seja, elas estão fazendo idolatria, elas vão ser destruídas na frente dos seus olhos, vocês vão entrar e vão pegar o que é delas. Mas, se você repetir o que elas estão fazendo, vai acontecer a mesma coisa com você também. Certo? Ele já está avisando. Não farás assim para com Yahweh, teu Elohim, porque tudo que é abominável ao Criador e que ele detesta, fizeram elas para com os seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimam no fogo aos olhos, ao fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ou seja, vai respeitar o que o Criador falou. A despeito desses avisos, Israel continuou seguindo as práticas das nações ao redor dela. Pô. Tá lá em Terrilim, Salmos 106, versículos 34 a 37. Não destruíram os povos como Yahweh lhes ordenara. Antes, se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Uau! E agora, não fazemos muito diferente de copiar as práticas pagãs. Nós procuramos por posses desnecessárias, fama, riquezas, etc. E também idolatramos muitas coisas que os pagãos mostram. E ainda compramos esses itens para as nossas crianças e ensinamos a idolatrar também. É isso que as pessoas fazem. E elas crescem procurando, então, muitas possessões. O que acontece? O pagão vai lá, faz um filme. Aí todo mundo quer assistir o filme que o pagão fez. Né? Aí o cara sai do cinema, não contente de assistir tudo que o pagão fez, ele sai lá e compra uma fantasia pro filho se vestir do personagem pagão preferido. Você tá de brincadeira, só pode ser uma piada, pô. As pessoas não entendem mesmo o que está escrito na Bíblia. Vamos lá, continuando aqui. Mas Yahushua nos avisa quanto a isso em Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Não é isso a vida. Então, reiterando o mandamento completo sobre idolatria em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo de 4 a 6, segundo mandamento. Vamos ver aqui. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Criador dos céus e da terra, Yahweh, teu Elohim, sou Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vamos lá. Quaisquer posses que você sinta que não possa viver sem elas, essas que você acha difícil de ficar sem, essas são os ídolos que você está se curvando. Ah, eu não posso ficar sem esse meu Fusca, esse é o seu ídolo. Ah, eu não posso ficar sem um tanto de dinheiro, esse é o seu ídolo. Ah, eu não posso ficar sem isso, esse é o seu ídolo, ok? E aí vem uma pergunta aqui, que eu vou fazer uma pergunta sincera para vocês aí. Vocês conseguem viver sem energia elétrica? Hã? Pois é, adivinha qual é um dos ídolos de todo mundo, que todo mundo idolatra? Pois é. Então é o seguinte, energia elétrica é ruim? Resposta, não, ela não é ruim. Portanto que você consiga viver sem ela. Portanto que você não idolatre ela. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, se não tivesse energia elétrica eu preferia não estar vivo, o cara disse. Então você idolatra a energia elétrica. Certo? E lembre-se, a gente está no final dos tempos, então muitas coisas vão ser testadas na nossa cara para a gente descobrir os nossos pontos fracos. As nossas fraquezas. Então, todo mundo com atenção às coisas. Você idolatra alguma coisa que talvez seja bom você resolver isso antes de isso cair em cima do seu colo para você aprender? Tipo assim, como eu lá, tô com o meu jardim. Eu poderia ter aprendido que aquilo ali não significa nada, o meu jardinzinho bonitinho lá. Poderia ter aprendido. Mas eu não aprendi na hora certa, veio um furacão e me ensinou. Você quer aprender de que forma?
Da forma difícil ou da forma fácil? Essa é a pergunta. Então, qual que é o segundo mandamento? Não farás imagens para adoração. Não adorará imagens, não adorará objetos, não adorará nada. Pode ser uma imagem em movimentação. Você está me assistindo aqui, eu espero que você não esteja idolatrando nem eu e nem o vídeo, certo? Porque tudo que eu estou falando aqui não sai da minha cabeça, tá aqui, certo? O que você tem que considerar que é a verdade? Tá aqui, certo? Eu sou simplesmente uma pessoa, como muitas outras vêm aqui, ó, pega um trechinho, aprende com outras pessoas, estou aqui explicando. Só isso, em português, porque tem tudo isso aí que eu explico tem em inglês também. Só isso, mais nada, ninguém tem que idolatrar nada, nem ninguém, só o Criador. E como eu disse, não façam passar vergonha, certo? Então assim, quando for colocar um comentário, gostou do vídeo, agradece ao Criador. Agradece por Ele colocar fôlego de vida nas pessoas. Agradece por Ele despertar as pessoas. E, como eu já disse aqui, o Criador, Ele já tirou muitas pessoas lá afundadas no lixão, certo? E esse lixão pode ser conhecimentos estranhos ou acreditar em outras coisas. Uma dessas pessoas que foi resgatada do meio desse monte de lixo que existe no mundo fui eu. Então eu não tenho nada demais, certo? Tudo, se eu tô aqui falando para vocês e não tô lá no lixão falando porcarias, é porque o Criador levanta as pessoas. Então você tem que agradecer quem? Ele, certo? Um dia o canal aqui sumiu, vou estar bem, vou estar fazendo minhas coisas, etc, tal. Vou estar cuidando do meu jardim, mas sabendo que o meu jardim não significa nada. Mas, vou estar bem. Mas você tem que ficar chateado, etc, tal. Negativo, tá? Porque talvez o Criador uma hora vai permitir um canal cair para, tipo assim, para quem é idólatra, aprender o seguinte, ó, não adianta contar com idolatria. Só conta com Ele, mais ninguém. Espero que ninguém aqui faça nenhum tipo de idolatria a mim, certo? Por favor, é só ao Criador, só a Ele, mais ninguém, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.